It's happening! Oh my god, quero agradecer aos meus pais. Lindo! Incrível! Tenho média para isto. Ou se calhar não. Maltinha, sejam bem-vindos ao Tenho Média para isto e finalmente temos a nossa Clara! A enfermeira Clara é a minha convidada de hoje. Tão bom ter-te aqui, Clara. Obrigada, Simão. Deixa-me só relembrar as pessoas que, se precisarem de explicações online, temos o Portal da Sabedoria, o melhor centro de explicações do país, que é ótimo em explicações, são especialistas, aliás, em explicações de matemática e fisicoquímica. Os links estão na descrição. Clara, muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer Simão. ter-te aqui, finalmente. Igualmente. E começo já por te perguntar uma cena muito interessante, que é, tu já tiveste alguém a ir às urgências por causa de uma unha encravada? É verdade. Conta-me essa história. Conto essa história. Foi quando eu estava a estagiar no meu 4º ano. Portanto, foi o meu penúltimo estágio. E era uma senhora idosa. Foi à urgência, como uma pessoa vai normalmente. E na altura eu estava na triagem, porque nós passamos por vários postos lá na urgência. E pronto, a senhora queixou-se, tinha uma unha encravada. Foi triada, porque é obrigatório, né? São triados. E acredito que teve muito tempo à espera para ser vista, mas efetivamente foi por causa de uma unha encravada. Coitadinha, era idosa, sim. já tinha os seus 80s e 90s. Para dar aqui um bocadinho de contexto à malta, tu contaste essa história ali há bocado e estávamos a rir e eu apontei isso. Porque, de facto, isso mostra aqui um problema grande de educação no nosso país. Educação no sentido, pronto, a senhora é velhota, eu não sei o quê, mas de educação no sentido de as pessoas não sabem como se comportar em relação a urgências, em relação a o que é que tenho que fazer se me sentir assim ou se me sentir assado. O que é que tu achas que realmente falta no nosso sistema de saúde que permitisse as pessoas saberem quais os passos a tomar se sentirem que têm algum problema, mas que isso também não faça com que vão entupir urgências quando de facto isso não é necessário? Pronto, falta o que é chamada literacia em saúde, ok? Que é o conhecimento que muita gente não tem, principalmente as pessoas idosas, não é? O que não é de admirar. O que é que acontece? As pessoas não sabem quando é que devem e quando é que não devem recorrer à urgência e em que situações. E passa muito por não saberem como é que funcionam os cuidados de saúde primários, certo? Eu acho que as pessoas, eu tenho esta ideia, pode estar errada, mas acho que muitas pessoas olham para os cuidados de saúde primários e pensam, eu vou lá para fazer um check-up, vou lá para fazer uma consulta de rotina, vou lá porque tenho uma dor de cabeça, vou lá. Não, acho que não dão o devido valor que deviam dar. Mas o que é que são exatamente os cuidados de saúde primários? Porque eu estou a pensar e acho que não sei exatamente o que é que tu estás a referir. Imagina, nós temos dois tipos de cuidados de saúde primários e cuidados de saúde diferenciados. Os cuidados de saúde primários funcionam quase como se fosse um pré-hospitalar. As pessoas vão, ou seja, os centros de saúde, para contextualizar, as pessoas vão ao centro de saúde normalmente antes de recorrer à urgência. Tu corres à urgência numa situação mais aguda que não possa ser resolvida pelos cuidados de saúde primários. Claro. Ok? Pode haver, imagina, tu vais a um centro de saúde, tens um problema, uma situação aguda, vais ao centro de saúde e o médico considera que o problema que está a ser apresentado não pode ser solucionado ali. E pode-te encaminhar para o serviço de urgência. Os cuidados diferenciados. Os cuidados de saúde diferenciados, exatamente. O que é que acontece? Muitas pessoas não sabem que existe esta oportunidade e recorrem diretamente aos cuidados de saúde diferenciados. Principalmente à urgência. Ou seja, esta senhora, no máximo dos máximos, ela devia ir, era uma esteticista se calhar, né? Mas no máximo dos máximos ia ao centro de saúde. Sim, imagina, porque, por exemplo, eu que sou da área de enfermagem, as pessoas, não sei até quando é que existe este conhecimento ou não, mas o centro de saúde não tem só a consulta do médico, também existe consulta de enfermagem. Claro. E há muitas coisas que podem ser solucionadas pela equipa de enfermagem. Pronto. E acho que muitas pessoas também não têm esse conhecimento. Por exemplo, o tratamento de feridas, os acompanhamentos em todas as etapas da vida. Tem toda uma vertente de enfermagem que as pessoas se calhar não conhecem. Pronto. E se calhar essa senhora até estava com muita dor e precisava muito ser atendida. Mas efetivamente acho que é mesmo preciso intervir e alertar a população que existe todo um pré-hospitalar. Certo. E que as pessoas não têm que imediatamente recorrer à urgência, porque só vão estar
o tal termo é entupir a urgência e vão estar horas e horas à espera, porque por exemplo, esses casos são atribuídos muitas vezes uma pulseira azul, uma pulseira verde, que são as menos urgentes, não é? Porque temos que priorizar. Exatamente. Acaba por se tornar desnecessário, é mau para os profissionais e é mau para os próprios utentes. Claro. E acho que, e mesmo isto a literacia em saúde devia ser uma coisa que fosse logo fomentada, mesmo na escola. Tipo, no segundo ciclo, no terceiro, na faculdade. Na faculdade já não digo, porque já é uma coisa mais específica. Mas nós temos tantas cadeiras, por exemplo, tínhamos aquela cadeira da cidadania. Sim, exatamente. Acho que há momentos que podiam ser aproveitados para introduzir estes conceitos. O que é que tu introduzirias nesses, tipo, tinhas uma cadeira que era... educação para a saúde. Estou bem. Sim, estás muito bem, Simão, estás muito bem. Educação para a saúde. O que é que, se tivesse essa cadeira no secundário ou no básico, que conteúdos é que tu davas lá? Ok. Falar sobre isto, os cuidados de saúde primários, acho que sim. Acho que consciencializar os jovens que eles existem, para que é que servem e em que situações é que podem ser recorridos. Falar e abordar o suporte básico de vida. Sem dúvida. Falámos disso agora com a Margarida. Sem dúvida. No episódio de medicina. Acho que as pessoas não têm noção do quão importante é e do quão pode ser fulcral. Eu vou tirar o curso. Eu vou tirar o curso de primeiros socorros, vai ter que acontecer. Sim, porque é uma coisa que não é preciso. Tu não precisas ter um profissional de saúde para iniciar suporte básico de vida. Não precisas ter grande formação. Está bem? Depois existe todo um suporte avançado, mas que isso sim já terá de ser numa área mais profissional. Mas o suporte básico de vida é algo a que todos nós podemos ter acesso e é super importante. Super mesmo. Pois. Aliás, conto-te aqui a história. Quem quiser depois mais pormenores vai ver a de medicina, mas basicamente a Margarida socorreu um senhor que deve ter tido um ataque cardíaco e já não o conseguiu salvar porque ela chegou 10 minutos depois. E ela estava a dizer, se calhar, se tivesse alguém antes que soubesse fazer suporte básico de vida, tinha conseguido salvar, estás a ver? Então... Imagina, não é certo, mas há uma esperança. E acho que sem dúvida que introduziria esse conceito. Eu tive uma formaçãozita disso. Já sei que tens de fazer 30 compressões e 2 beijinhos na boca, não é? Não está a salvar, é isso. Estou bem, e é assim que se salva uma pessoa se tiver a acontecer alguma coisa que precise de primeiros socorros. Não, podes não salvar, mas é o início de, sim, sem dúvida. E imagina, quando tu pedes ajuda e do outro lado dizes à pessoa, ao CODU, a quem estás a falar, dizes que tens formação em suporte básico de vida, vais iniciar suporte básico de vida. Já é algo. Certo, ok. Mesmo já para quando estás a ligar para o 112 ou assim e avisares. Já é algo. Ok. Vou tirar. Acho que sim. Claro, tu já és enfermeira há muito tempo e com bastante experiência e por isso eu também queria perguntar o que é que tu consideras que é mais difícil em ser enfermeira? Olha, esta opinião foi divergindo ao longo do tempo. Na tua vida? Na minha vida. Certo. Eu tinha uma opinião quando comecei o curso, tinha uma opinião quando terminei o curso e tenho a minha opinião de agora. E a opinião que eu tenho agora é sem dúvida lidar com, no meu contexto, onde eu trabalho neste momento, lidar com a pessoa em sofrimento, sem dúvida, e com a família que o rodeia. Porque tu, quando tiras o curso, tu és informado logo e temos cadeiras de comunicação, de relações interpessoais, de lidar com as famílias. Mas tu nunca têm isso? Sim, temos. Mas tu nunca estás preparado até te defrontares com as situações, não é? E acho que cada vez mais isso tem sido mais difícil para mim. Lidar com o sofrimento do outro, lidar com o sofrimento da família. Por exemplo, ao início eu pensava lidar com a morte. Mas infelizmente, ou felizmente, também com uma proteção para mim própria, tornou-se numa coisa, eu não digo banal, não é banal, mas não é o mais difícil do meu trabalho. O mais difícil é gerir emoções, é gerir expectativas, é gerir a esperança. Certo. Sem dúvida que isso tem sido uma luta interior. Porque cada vez mais eu recebo pessoas mais jovens que tu pensas, o que é que esta pessoa está aqui a fazer? Não é expectável que uma pessoa com 20, 30 anos, 40, até 50, 50 já não, se calhar, mas que esteja ali numa situação vulnerável, não é? E cada vez mais até pessoas da minha idade. E tem sido
tem sido complicado. Principalmente. Imagina, o dar as más notícias, vocês meio que, isso acho que tem qualquer treino de comunicação. Sim, nós sentido, temos, mas... tu já tiveste que dar más notícias? As más notícias são maioritariamente dadas pelos médicos, ok? Mas nós estamos lá no lidar com a notícia, no apoiar na notícia, no dar soluções, ou ajudar a pessoa a encontrar possíveis soluções para, entendes? Yeah. A má notícia em si não somos nós que damos, é sempre o médico. Mas tu assistes a dar a má notícia, é isso? Já assisti, está bem? Yeah. Já estive no pós. Sim. Porque às vezes os doentes, não gosto muito de dizer a palavra doente, está bem? Mas às vezes eles não reagem logo, eles reagem depois. Certo. E quem está lá somos nós. Isso é muito fixe, saber que vocês fazem esse trabalho. Sim, e encaminhamos muitas vezes para apoio psicológico, as pessoas lá está, não sabem que existe e nós questionamos, olha, perante esta situação existe esta alternativa, você quer? Depois também nós não podemos impingir na pessoa, não é? Mas sim, nós estamos lá. Tiveste alguma situação que foi tipo, esta mexeu mesmo? Tipo... Sim, várias. E lá está, muito porque cada vez mais recebo pessoas mais jovens e identifico muito-me com elas, ou por ter a mesma idade, ou por os utentes terem a idade dos meus pais, aos meus familiares. Yeah. E penso, eu podia estar naquela posição. E como é que eu reagiria se estivesse ali? Não sei, não é? Yeah. Mas tenho que arranjar uma forma de ajudar esta pessoa. Yeah. Eu agora estou curioso, tu queres contar alguma protegendo os nomes e as idades e não sei o quê? Olha, o que tem mais surgido, principalmente, são as neoplasias, os cancros. E em pessoas muito jovens, que mesmo sem serem jovens, não estão completamente preparados para receber aquele tipo de notícia, não é? E já tive muito choro, não é? Que é normal. E tu pensas, acho que para mim o pior é saber que aquela pessoa está num estadio terminal e não há muita coisa que tu possas fazer por ela, a nível prático, sem ser dares apoio, encaminhares, estares presente. Sim, ou seja, eu imagino que a sensação da impotência que os enfermeiros sentem deve ser completamente horrível. Eu acho que eu tenho a certeza, aquilo que nós podemos fazer, tudo o que está ao nosso alcance, e agora falo em nível de equipa multidisciplinar, está bem? Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, seja o que for, nós fazemos. Mas quando tu sabes que tu não podes fazer mais nada para aquela pessoa sem ser proporcionar um conforto, proporcionar um apoio e saber que querias fazer mais, isso custa. É duro. Isso custa. E a melhor parte de ser enfermeira, que também há coisas boas, não é? É sem dúvida, olha, e eu falo-te muito no meu contexto, está bem? Que e posso falar já sobre isso, eu trabalho numa medicina, está bem? E lido com um bocadinho de tudo, todas as patologias nós lidamos com um bocadinho de tudo. Ok. E sem dúvida que aquilo que me dá mais gosto é ser admitida no nosso serviço uma pessoa num estado debilitado e veres a pessoa a ser recuperada e tu saberes que fizeste parte do processo de recuperação. Ok, fixe. É aquilo que eu mais gosto. Saber que tu tens um papel importante para aquela pessoa e saberes que aquela pessoa reconhece que tu fizeste parte, que tu ajudaste, é mesmo ajudar o outro. Tipo, eu quando vim para a enfermagem eu vim por isso e continuo por isso, sem dúvida. Isso é muito fixe, tu estás apaixonada com a profissão. Sim, sim, imagina, a profissão não é fácil, não é, tem prós, mas se eu não gostasse mesmo daquilo que eu faço, eu já me tinha ido embora. E se calhar também pode ser importante tu contares a tua experiência de, há bocado estavas-me a dizer, tu não gostaste assim tanto do curso logo no início, mas depois acabaste por, agora é que percebes, agora gosto muito. Porque imagina, quando comecei, eu tive estágio clínico desde o primeiro ano. E tu tens uma perspectiva e estás sempre naquela pressão de é a teoria, é a prática, é os trabalhos e tudo, e tu acabas por não ter uma percepção logo do que é a enfermagem. Claro que tens, mas estás sempre com a nuance de os trabalhos, os horários, pronto, é tudo, é diferente. Pronto. E ao longo do curso, e ao longo que eu fui começando a ir para os ensinos clínicos, e mais quando comecei a trabalhar, quando comecei
a desenvolver e comecei a perceber que tipo de enfermeira é que eu quero ser e comecei a construí-lo, cada vez mais me fui apaixonando pela profissão. Porque ao início é difícil. Ao início tu estás ali e tu estás a pensar, ok, eu cheguei agora, eu tenho que me integrar, eu não posso fazer asneira, eu tenho que ser boa profissional. E é tanta coisa para te adaptares ao início que acabas por não ter muito tempo para refletir no tipo de profissional que tu queres ser. Porque o tipo de enfermeira que eu sou hoje construiu. E o tipo de enfermeira que eu quero ser amanhã ainda vou continuar a construir. E todo este processo fez-me cada vez mais gostar de ser enfermeira. É o que eu disse há bocado, eu gosto mais de ser enfermeira hoje do que estava quando comecei o curso, há 4 anos atrás. Isso é muito interessante, porque às vezes também existe muitas vezes o movimento oposto, não é? Sim. Eu acho que quero muito este curso, faço o curso e começo a explorar a parte prática e acho que não é isso. E lá está, por isso é que eu gostei particularmente de tirar o curso onde tirei, porque que foi em Leiria, está bem? Exatamente. Porque eu comecei logo desde o primeiro ano a ter contacto com o campo clínico. Eu logo no primeiro ano tive estágio e acho que isso é super importante para aqueles que ingressam na enfermagem de ter logo um primeiro contacto. Porque assim percebem logo se não gostam. Se tu não gostas, tu não gostas. E é mesmo isso, Simão. Ou tu vens porque gostas, ou não vale a pena. E não quer dizer que eu de antes não gostasse, porque eu sempre gostei. Mas pelo caminho fui gostando cada vez mais. Mas é da enfermagem em si, daquilo que eu faço. Claro que existem muitas coisas que me desagradam, não é? mas falar sim. Em coisas que te desagradam. Eu disse que tu ias ter a full experience. Não, portanto, sim, claro que sim. Em primeiro lugar, podes dar aqui umas festinhas ao nosso macaco. Podes. Já ninguém faz isso, mas tu tens esse privilégio. Muito obrigada. E tens um preferias para ti. Não me digas. É verdade. Portanto, Clara. Conta-me. Preferias que um paciente teu acidentalmente se borrasse por ti abaixo e tu teres de fazer as 2 últimas horas do turno nesses modos, ou trabalhar um turno de 20 horas de botas de salto alto? E eu sei, onde é que tu foste buscar isso? Portanto, andar suja durante 2 horas? Não é suja, é cagada. Já isso não aconteceria, está bem? Isso não Nunca aconteceria. Ou 20 horas de saltos altos. Epá, não, 20 horas de saltos altos. Não, sim, imagina, Simão, eu andar suja não era só mau para mim. Era mau para os outros utentes, era mau para os meus colegas de trabalho. Opá, era muito mau, era muito desagradável. Mas são 2 horas, 20 horas de saltos altos, tu estás a perceber a loucura. Opá... Tu sangravas. Não, claro. Não sangrava, estás tolo. Eram uns saltos confortáveis. Não eram, não. Eram. É daqueles que são fininhos. É pá, Simão, eu vou dizer uma coisa. Eu é que inventei isto, as botas. Mas eu vou dizer uma coisa, se há coisa que eu sou muito sensível é aos cheiros. O que não é fácil. Opá, não era que eu não era capaz. Tu és sensível aos cheiros, tu és enfermeira. Eu fico um pouco nauseada. Sempre? Opá, sim, mas estou a aprender a lidar com a situação. Mas como é que se aprende a lidar com o cheiro de uma úlcera? Olha, isso é muito mau mesmo. Tens que só que interiorizar que tem que ser. E pensar noutras coisas e pensar que vou fazer aquilo o mais rápido possível. Imagina, de manhã, quando eu faço noites e tenho que às 6 da manhã começar a chamada saída de vela. Em que nós damos medicação às 6 da manhã e posicionamos os doentes. Há muitos cheiros àquela hora. Às vezes há muitos odores, está bem? Há muitos odores àquela hora. E tu vais... já passaram muitas horas, porque nós pegamos o turno, iniciamos o turno às 23 horas do dia anterior, passam-se muitas horas até às 6 da manhã. E começar àquela hora é complicado. Há muitos odores, está bem? E eu sinto-me muitas vezes nauseada. Mas, vai-se e tal, não sei o quê, eu já estou a pensar está quase a acabar, é o que eu penso. Sabes a loucura? Eu tenho, e tu se calhar também, mas eu tenho amigas enfermeiras que têm fotos de feridas mais nojentas de sempre dos pacientes no telemóvel porque, eu tenho que ver a evolução. Não. Sim, mas é nojento, não me mostres isso quando estamos num jantar de amigos, que nojo! Eu sou esse tipo de pessoa. Não, imagina, isso é verdade, eu sou essa pessoa. Mas, por exemplo, nós temos um grupo... que é um repositório de feridas em que nós mandamos para lá, está bem? E falamos sobre isso lá. Eu também não ando propriamente, olha aí, não sei o quê. Há pessoas que me pedem,
quer tu possas querer ou não, há pessoas que me digam, olha, claro, então contar uma história, mostra-me aí coisas, há outras que não, outras que Mas eu quero saber, eu as histórias quero saber, e eu quero que tu descrevas a história quase como se eu estivesse a ver a imagem. Ok. Mas não quero a imagem. Odeio a imagem. A imagem é mesmo fixe. É horrível. É nojento. Especialmente, imagina, estou a comer umas batatas fritas, de repente passo ao telemóvel dela, eia bem, não estava preparado para isto. Sim, mas isso também é mau, né? É mau também mostrar assim à pessoa do nada, também no mínimo perguntas antes, olha, tenho aqui, queres ver? Mafalda e Eva, parem já com essa brincadeira. Não, mas... Ok, fixe. Então escolhias os saltos altos? Está feito? Não, escolhi assim, eu não era capaz. Escolhias os saltos altos? Sim. Tu escolhias o outro? Claro, sou um homem, não sei andar de saltos altos, ainda pior, torci aos pés todos. Aí, eu não sei, não sei. Isto era para ti, não era para mim? Sim, isto é sobre ti, justo. Não é? Ok, então, Clara, vamos aí, tu formaste-te em Leiria. Como é que foi a experiência académica? Tu és a segunda pessoa que nós temos cá, das 60, que se formou em Leiria. Uma foi Engenharia Automóvel, que só existe mesmo em Leiria, e outra és tu. Por isso, eu queria um bocadinho da tua experiência académica em Leiria. E diz-me, conta, como é que foi? Ok, então o meu curso teve a duração de 4 anos, como todos os cursos da Escola Superior de Saúde de Leiria. Também todos os cursos que são da área da saúde, penso que todos os cursos têm duração de 4 anos, está bem? Ao início eu fui para lá com aquela coisa de, ok, vou estudar, finalmente estou naquilo que eu quero, vou ser bem comportada, pá, vou dar tudo. Pá, dei tudo, mas a vida académica em Leiria é incrível. É incrível, malta. Dei tudo, pá, mas estava sempre de ressaca. Não estava, mas é assim, há aulas que são dispensáveis, totalmente. Vocês vão ser bons profissionais na mesma, malta. Há aulas que são dispensáveis, há outras que não, né? E eu tinha isso também muito ciente na minha cabeça. Quando eu não podia, mas quando podia, era ir só. Terças e quintas académicas, top. Mas pronto, o curso em si também é muito bom, eu recomendo muito. É assim, eu não conheço outras realidades, quer dizer, conheço agora minimamente como é que funciona cá em Lisboa, porque tenho muitos colegas que se formaram cá em Lisboa, mas Leiria tem uma vantagem que foi a que eu já referi anteriormente, nós temos estágio desde o primeiro ano, e para além disso, uma coisa que eu acho muito positiva é que os nossos estágios acompanham a teoria, ou seja... No primeiro ano eu tive uma determinada teoria que foi coincidente ao estágio que eu fiz. No segundo ano, a teoria que eu abordei foi coincidente com os estágios que eu tive posteriormente. Ou seja, nós temos a teoria e o estágio que vem a seguir é referente às cadeiras que nós tivemos. Por exemplo, no terceiro ano eu tive cadeiras de enfermagem de saúde infantil, enfermagem de saúde materna, enfermagem de saúde psiquiátrica, pronto. E os meus estágios do terceiro ano foram referentes a essas cadeiras. Ou seja, tu podes sempre mobilizar os teus conhecimentos daquele ano para aqueles estágios, o que é bom, porque acabas por não ter esquecimento, acabas por ter os conteúdos muito presentes. Estás mesmo a ver na prática o que é que está a acontecer. Tens tudo. Eu acho que o curso e o plano de estudos está muito bem constituído. E acho que para nós, enquanto alunos, é uma facilidade. Porque tu tens tudo muito correlacionado. Eu queria também perguntar como é que é a relação com os professores? Sentes que há um apoio próximo? Sentes que... É bom, é muito bom. Os professores, a maior parte deles eram enfermeiros, a maior parte, e estavam todos muito disponíveis, mesmo extracurricular, para nos apoiar. Ainda hoje... mantenho contacto com alguns professores e ainda hoje eles se mostram disponíveis para, claro, se precisares de alguma coisa. Sabes que isso é muito fixe, porque imagina, não é assim tão comum os gestores universitários que exercem a profissão serem bons professores, porque imagina, um setor que é engenheiro, não é setor, né? E se calhar não tem tanto essa capacidade de ser um bom setor, e eu conheço pessoas que já se queixaram disso, mas é muito interessante no teu caso tu dizeres que em Leiria, os gestores que são enfermeiros, de facto, estão ali próximos. E não só os enfermeiros, mas eu acho que o facto de seres enfermeiro, também a profissão em si, também te facilita um bocadinho a relação, não é? Porque tu tens que ter essas competências, e acho que a Faculdade de Leiria, é um politécnico, está bem, fomenta muito o tu saíres ali um bom enfermeiro. E eu acho que os professores têm muito essa preocupação, mesmo nos estágios.
que eles depois supervisionavam. Tínhamos os nossos enfermeiros orientadores dos próprios estágios, mas tínhamos sempre um professor supervisor. Eles tinham muito cuidado de garantir que nós saíamos daquele campo clínico bem instruídos, bem treinados. Se não tivesses, não passavas. E tu sentes que a parte humana da coisa é fomentada? Tipo, os cuidados humanos, a empatia, tudo isso? Sim, sendo. Para já também temos cadeiras relacionadas com essa vertente. E segundo, se tu não tiveres essa parte, também não vais longe. Não é que não vais ser um bom enfermeiro. Claro que há enfermeiros e enfermeiros. Mas eu acho que, sem dúvida, a vertente humana, porque estamos a cuidar de pessoas, é fundamental, não é? Concordo. E acho que isso é um dos grandes princípios da enfermagem. Claro que os conhecimentos são fundamentais, o pensamento crítico, o raciocínio, claro que sim. Mas tu tens que ser humano, tu tens que saber que tens ali uma pessoa vulnerável que precisa de ti, que não tem culpa de estar naquela situação e que és tu que vais cuidar daquela pessoa. E se não fores humana, a pessoa já está vulnerável e sentir que está ali uma pessoa que não está fria, minimamente interessada, que é distante, que é fria, não vai ajudar de todo o processo de recuperação. E não é fácil também estabelecer as relações terapêuticas com todos os utentes, não é fácil, porque muitos também têm barreiras. E lá está, cabe-nos a nós ultrapassar essas barreiras e combatê-las. Já tiveste utentes muito mal educados? Já, sim. Tens um exemplo? Opa! Qual é que foi a pior coisa que um utente te chamou? Não posso dizer. Foi assim tão mal? Não, imagina, já tivemos pessoas, imagina, tirando aquelas que estão desorientadas e que te chamam todos os nomes e mais alguns, que tu tens só que aceitar porque a cabecinha já não permite pensar de outra forma, há pessoas que estão ali muito revoltadas e às vezes nem é o chamar nomes, é a mesma forma como falam para ti, tipo, dizer... Oh, empregada, oh, senhora, oh, não sei o quê, oh, se faz favor, oh, quando me fazem isto. Ai, é bem. Não, olha, desculpe. Ou dizem, por exemplo... olha, desculpa, até assim. Não, mas... oh, se faz favor. Não, isso é horrível, claro. Não. E é por exemplo, eu noto que fazem muito isso com os assistentes operacionais. Dizer, senhora enfermeira, chama ali a senhora empregada. Assim, aqui não há empregados para ninguém. Não é? E às vezes são estas coisas que às vezes magoam, não é? Tu estás ali a prestar um cuidado, estás a dar tudo de ti àquela pessoa e ela está-se a marimbar. Yeah. E às vezes, pronto, não, acho que isso é o que custa mais, é quando as pessoas não reconhecem, não dão valor. Eu também por acaso tenho uma história que é para também entendermos o outro lado. Eu tenho uma história de um amigo que esteve internado há algum tempo. Pá, ele tinha muitas dores, estás a ver? E houve uma altura, eu quero ter a certeza que estou a contar isto bem, mas houve uma altura em que ele estava com bué dores, pá, e já estava a ficar saturado e depois não tem dores, não dorme tão bem, não sei o quê. Sim. E ele, foi tipo, acho que foi mesmo bruto e mal educado para um enfermeiro ou uma enfermeira, pronto. Mas depois, uns dias depois, quando acho que lhe mudaram a medicação e não sei o quê, ele depois pediu desculpa porque sentiu que, foi um merdas. Sim. Mas é isto, né? Tipo, é ali um misto entre vocês estão a dar tudo e também tem que haver respeito da parte do utente. O utente, coitado, também está numa posição bem vulnerável e, tipo, quer receber o melhor cuidado. É isso. Mas lá está, nós também temos que ter a capacidade de perceber isso, que a pessoa está num estado vulnerável e que também às vezes pode não ter a maior disponibilidade e a maior paciência do mundo para ser bem educado. Pronto, mas lá está, é respeitar e dar-se ao respeito. É mesmo isso. Mas, pronto, às vezes não é fácil e às vezes também me dá vontade de dizer algumas coisas, mas uma pessoa não pode, não é verdade? Olha, sabe? Uma pessoa não pode. Okay. Mas... Estágios, conta-me como é que foi a tua experiência nos estágios. Se preferis, em vez de falar um bocadinho dos três, falares de um em específico... Não tive só 3. Não, dos 3 anos. Dos 4 anos, ok. Sim. 4 anos. Porque vocês, como é que funcionava a dinâmica dos estágios? É quantos por ano? Nós fizemos, ora bem, eu tive 3, e estás-me a obrigar a fazer contas, Simão, 4, 8, 10. 10 estágios? Portanto, eu tive um no primeiro ano. Dá-me um intervalo, está-se bem. Não, sim. Entre 8 e 12. 10. Se calhar 10. Okay. Todos os anos tive.
Ok, então, pois, sendo assim não dá para falar de todos. Vamos fazer assim. Partilha comigo um estágio que para ti te marcou e que tu gostaste. Sem dúvida... Ou que não gostaste, também pode ser por aí. Não, tudo bem. Sem dúvida os estágios que eu acho que são mais importantes, lá está, eu vou falar do meu curso, não sei como é que funciona o resto. Os que eu mais gostei foram os 2 últimos, que foi o estágio da pessoa em situação crítica, que filo em urgências, no Hospital de Leiria, e a integração à vida profissional, que fiz no internamento de medicina em Tomar. A integração à vida profissional é suposto ser um estágio em que tu já deves ser o mais autónomo possível, independente enquanto enfermeiro, e deves já preparar-te para integrares mesmo a vida profissional posteriormente. Certo. E então aconselho mesmo que as pessoas que, quando vão para este estágio, que tenham o cuidado de escolher uma área que se sintam confortáveis e que sentem que futuramente até pode ser uma área que lhes seja interessante enquanto futuros enfermeiros. Não sei se me estou a fazer entender. Sim, ou seja, nesse ano isso já vai ser, tipo, tu já vais estar o máximo independente possível. Então é tipo, mete-te já numa área que tu pensas gostes, que vais exercer e que queres. Por exemplo, no meu caso, eu fui para a medicina, que é onde eu estou a trabalhar atualmente, porque eu sabia que quando terminasse o curso, ou iria querer começar por uma medicina ou por um serviço de urgência. Quando tu te referes à medicina, o que é que tu te diriges? É que já disseste aqui algumas vezes e eu ainda não perguntei. Sim, eu estou a trabalhar no internamento de medicina. Basicamente é um internamento que recebe um bocadinho todas as patologias. Nós lidamos com patologias do foro respiratório, cardiovascular, hematológico, gastrointestinal, musculoesquelético. Nós literalmente recebemos um bocadinho de tudo. Temos inclusive uma unidade de AVCs, também. E isso faz com que tu, enquanto recém-licenciado, que estás à procura de absorveres o maior conhecimento possível e aprender o máximo possível, este tipo de prestação de cuidados é uma escola. Porque tu conheces um bocadinho de tudo. Tu lidas com várias patologias, tu lidas com vários fármacos e faz-te com que tenhas o maior conhecimento do que existe. Não sei se me estou a fazer entender. Para mim está a ser uma escola, porque todos os dias lido com situações diferentes, todos os dias aprendo, todos os dias me obriga a pesquisar cada vez mais, surgem sempre situações diferentes. É ótimo para aprender. E foi por isso que eu, ou urgência ou medicina, seriam as minhas 2 opções. Okay. Então, quando escolhi o estágio, escolhi a medicina. E quando fiz a pessoa em situação crítica, escolhi a urgência. Pessoa em situação crítica refere-se a quê, exatamente? Olha, é um estágio que integra muito os cuidados em situações emergentes e urgentes, ou seja, situações em que carecem de cuidados imediatos e urgentes, por exemplo, situações de risco de vida. É imediato. Por exemplo, são situações de urgência, pessoas que trabalham no serviço de urgência, pessoas que, por exemplo, trabalham nos cuidados intensivos. São situações, portanto, emergentes, carecem de cuidados imediatos e são os mais complexos. Sabes o que é que isso me está a fazer lembrar? Apetece-me meter aqui um cenário hipotético e tentar perceber o que é que tu farias, estás a ver? Tipo, imagina, há um sismo, ok? Certo. E tu chegas ao local, estás a tentar dar a ajuda, não é? Mas é emergente, não há grande forma de dar ali grandes cuidados logo. Há um sismo, tu chegas ao local, começas a olhar. Qual é a primeira coisa que tu fazes quando, encontras uma pessoa que está da cintura para baixo, está presa debaixo de uma pedra? É pedir ajuda, literalmente, Simão. Imagina, e isto é mesmo a base importante. Quando chegas a um sítio, mesmo que sejas um profissional de saúde, quando chegas a um sítio, primeiro tens que garantir que tens condições de segurança para ir ajudar, porque se não tiveres vais colocar em ti em risco. E o segundo é pedir ajuda, porque tu sozinho não vais conseguir fazer nada. Não, mas aí, ok, sim, imagina, a ajuda já veio, tu estás lá, tu és enfermeira, sim. Estás lá porque já pediram ajuda. Sim, ok, vieste, certo. Estás a ver? Imagina, tem que avaliar o estado da pessoa, certo. Não é? Se é dor, se é dificuldade respiratória, provavelmente aquela pessoa vai estar com um comprometimento circulatório, provavelmente, certo. Porque tem grandes vasos a serem comprimidos, artérias, veias, tudo, pronto. Depende muito, estás-me a meter uma situação que é muito... Uma situação de crise? Sim, mas é uma situação abstrata. Imagina, eu tenho que chegar lá e perceber qual é que é o problema da pessoa. Começar por cima, que nós chamamos, por exemplo, ABCDE. Começar, por exemplo, chegas à pessoa, agora entretanto as guidelines já foram atualizadas, imagina, de antes começavas pela via aérea, está bem? Agora, imagina, se houver, por exemplo, uma hemorragia em grande quantidade, essa vai ser a tua primeira preocupação. Okay. Mas explica-me esse ABCDE. Imagina, chegares à pessoa...
Está em inglês, está bem? Via aérea, chegas à pessoa, primeiramente é ver se está a respirar, se não tem sinais de dificuldades respiratórias, se não tem hemorragias, por exemplo, na boca, que o está a impedir de respirar. Esse é o primeiro ponto, é via aérea permeável. Pronto. Depois tens o B, que ainda é dentro da parte da respiração, por exemplo, olhar, por exemplo, para o tórax, ver se não tem perfurações, ver se não tem, por exemplo, distensão das jugulares, que é um grande sinal de dificuldade respiratória, dos hemotórax e dos pneumotórax, portanto já são termos. Sim, mas é interessante. Depois tens o C, que é a circulação, ver então se a pessoa não está com problemas e dificuldades na circulação, que entram, por exemplo, as hemorragias, está bem? Depois tens o D, que está relacionado com o estado de consciência da pessoa, está bem? E por fim o E, que é a exposição, que está muito relacionado com as hipotermias, está bem? É garantir que a pessoa, depois, ao final de todas estas etapas, imagina, quando tu concluís estas etapas, a pessoa está em segurança, vá. Mas tens de começar pela via aérea, está permeável, respiração, circulação, estado de consciência e no fim a exposição. Tens que expor toda a superfície corporal, claro, tens de ter atenção onde o vais fazer, claro. Mas imagina, tu começas pelo mais importante e depois tens que, em toda a superfície corporal, também ver o que é que existe. Pernas, braços, se há alguma... Estás a ver, eu sabia que havia um protocolo. Pronto, Fixe. Por exemplo, numa situação de emergência, a pessoa chega à urgência, é sempre isto que nós temos que implementar. E mesmo numa situação, por exemplo, crítica lá, por exemplo, no meu serviço, na medicina, tu olhas para a pessoa e tens de ver, ok, vamos por partes. O que é mais importante? Via aérea. Estás a ver? Tens que ter esta estrutura de pensamento. Fixe. A não ser que lá está, cá já aquelas hemorragias... Sim, chamadas... que é do tipo, não vais estar a ver se ele está a respirar quando de repente está todo cheio de sangue. Okay. Basicamente, não sei se foi muito explícita. Não, foi plenamente claro. Mas basicamente seria isso que eu faria. Foste olhava muito para clara. a pessoa, claro, tinha que ser, né? Olhava para a pessoa e começaria por aí. Essa é a nossa linha de pensamento. Vá. Fixe. E tu estavas também a falar dos estágios que tiveste e estavas a dizer, escolham já a área que querem ir, e isto leva-nos um bocadinho para o lado da especialização, não é? Qual é a tua experiência com especialização em enfermagem? Porque é que é importante ter ou não especialidade? Qual é a diferença? Fala-me sobre isso. Ok. Olha, eu ainda não tenho uma especialidade, até porque nós, para iniciarmos uma especialidade enquanto enfermeiros, temos que, pelo menos, ter 2 anos de trabalho enquanto enfermeiro de cuidados gerais. Pelo menos, a última informação que eu tenho é esta. Ou seja, eu quando termino a licenciatura, eu sou uma enfermeira de cuidados gerais. Ok? E eu, para tirar a especialidade e para exercer como especialista, só após pelo menos 2 anos enquanto enfermeira de cuidados gerais. Ok. Eu penso que, não tenho a certeza, tu podes tirar a especialidade antes, mas tu só poderás exercer ao final daqueles 2 anos enquanto enfermeira especialista. Está bem? Eu não tenho a certeza do que eu estou a dizer. Então são 2 anos antes e 2 depois? Sim, a especialidade normalmente dura 2 anos. Normalmente penso que o tempo de uma especialidade são 2 anos. E existem 10 em enfermagem. Está bem? Muito sucintamente, nós temos a especialidade de saúde materna e obstétrica, saúde infantil e pediátrica, saúde mental e psiquiátrica. Temos a saúde comunitária, que neste momento está dividida em comunitária e saúde pública ou saúde familiar, está bem? Temos ainda a enfermagem médico-cirúrgica, que está dividida em 4. Temos a enfermagem à pessoa em cuidados paliativos, a enfermagem à pessoa em situação crónica, que, por exemplo, neste momento, o serviço onde eu trabalho é muito direcionado para este tipo de especialidade. Temos a enfermagem à pessoa em situação crítica, que já falámos aqui, e temos a enfermagem à pessoa em situação perioperatória, que são todos os cuidados pré, durante, intra e pós-operatório. Está bem? Pronto, eu ainda não iniciei a minha especialidade, até porque ainda não concluí os 2 anos, só vou concluir em outubro, e porque também ainda estou indecisa. Tá bem? Eu estou indecisa entre a pessoa em situação crítica, porque toda essa área da atuação imediata, do ajudar a pessoa naquele momento e todos esses cuidados mais complexos que giram à volta da própria complexidade da situação, são um tipo de cuidados que me fascinam. Eu percebo isso, porque tu tens
a recompensa imediata, né? Tu vês logo a acontecer a tua ajuda, né? Quando é aquilo que falavas há bocado, imagina, a pessoa entra e sai 2 meses depois e tu sentes que contribuíste. Sim. Mas é um trabalho muito mais invisível, não é? Sim. Ali é tipo, está a acontecer e tu consegues ajudar logo. Imagina, nem que seja só o estabilizar pelo menos aquela pessoa, estabilizar o suficiente para ela ir ou para uma unidade de cuidados intensivos ou para uma enfermaria, uns cuidados intermédios, tipo, é sentir mesmo que tu estás a ajudar, tu estás a salvar, tu estás mesmo a ter um papel importante ali. E toda essa tipologia de cuidados sempre me despertou grande interesse. E depois também tenho interesse na área da saúde comunitária, da saúde familiar, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas que são os cuidados de saúde primários, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas porquê é que, não sei, porque é que tu achas que devem fazer uma especialização, ou achas que não é assim tão necessário? Alguém que está a pensar a seguir a enfermagem deve ir já a pensar, depois vais fazer a especialização, isso é melhor, ou nem por isso? Ou... Imagina, hoje em dia, o que é suposto é tu, enquanto enfermeiro especialista, para além do facto de estares a formar numa área e de te dar a opção de trabalhares numa área que tu gostas, porque, atenção, eu posso não ser uma enfermeira especialista, por exemplo, eu não preciso ter a especialidade em pessoa em situação crítica para poder trabalhar numa urgência. Okay. Não preciso de ter a especialidade de saúde materna para trabalhar num serviço de obstetrícia. Mas há determinadas tarefas e competências que tu só podes implementar enquanto enfermeira especialista. Não sei se me fiz entender. Sim. Pronto. Hoje em dia, tu para seres enfermeiro, tu para prestares cuidados de enfermeiro especialista, tem que abrir um concurso de enfermeiro especialista, que são escassos em Portugal, porque quando nós entramos na enfermagem, entramos como enfermeiros de cuidados gerais, mas tu, para exerceres enquanto enfermeiro especialista, tu tens que entrar num curso de enfermeiro especialista. Ok. Não te impede que, imagina, já tens a especialidade, estás numa enfermaria normal, tu podes aplicar os teus conhecimentos. Mas a verdade é que, por exemplo, não vais estar a receber como um enfermeiro especialista, porque com a especialidade o que é suposto é que a tua remuneração seja mais elevada comparativamente ao enfermeiro de cuidados gerais. Certo. Isso é suposto ser um benefício, que não tem sido, pronto, porque não abrem concursos. Exato, sabes que eu estive a ver, na altura que eu fazia os salários das profissões, certo. Eu andei a ver da enfermagem e vi uma tabela qualquer e o salário médio de um enfermeiro normal era mais alto do que um salário de um especialista, curiosamente. Naquela, apareceu-me aquilo. Eu também, pronto, já vi aquilo à bué, não posso não ter tido bem a certeza de que é que estava a ver, mas tenho quase certeza disto. E que é bué estranho. Imagina, os salários neste momento em enfermagem, nós temos 3 categorias: enfermeiro, que é o enfermeiro de cuidados gerais, enfermeiro especialista e enfermeiro gestor. Ok. Sendo que enfermeiro de cuidados gerais recebe o menor em comparação com o enfermeiro gestor. O enfermeiro gestor é a posição mais elevada na área da enfermagem, digamos assim. Okay. E será aquela melhor a nível de remuneração. Claro. Pronto. Mas duvido muito que o enfermeiro especialista, enquanto já integrado num concurso de especialista, receba menos em comparação com o enfermeiro de cuidados gerais. E deixa-me perceber, para tu entrares para uma especialidade, por exemplo, em medicina, sabes como é que funciona, né? Tens aquele exame que tens de fazer, de escolhas múltiplas loucas, até depois tentares entrar nas vagas e não sei o quê. Como é que funciona com a enfermagem? É só inscreves? É, inscreveste, depois tens em conta a tua média da licenciatura. Eu não sei se eles já têm em conta o tempo de formação, está bem? Mas não tens que fazer nenhum exame para entrar na especialidade. Isso é só mesmo na medicina louca. Medicina maluca. Boa. Eu tenho aqui várias coisas que eu acho que são importantes. Ok, acabas a licenciatura e depois há e agora? Né? Qual é o próximo passo de quem sai da licenciatura em enfermagem? O primeiro passo é inscrever-te na Ordem dos Enfermeiros. Isso é o teu primeiro passo. Certo. Existe toda uma burocracia à volta dessa questão. É muito chato? É um bocado. Porque... Mas a Ordem dos Enfermeiros é brutal, não é? É que se ouve aí que é mais... se não se fizesse ouvir, era mau sinal com tudo aquilo que nós estamos a reivindicar, mas pronto. Tens que te inscrever na ordem, é obrigatório, está bem, para te ser atribuído um título profissional. Claro. Sem esse título tu não podes exercer. Certo. Posteriormente é começares a procurar trabalho. Pronto.
O que é que acontece? Existem muitos sites de emprego na internet a que tu podes recorrer, está bem? Emprego em enfermagem não falta. Não falta. Pois, também tinha essa ideia. Pronto. E depois existem os processos concursais para te candidatares aos centros hospitalares. O que é que acontece? Quando eu vim para Lisboa, eu vim que o Hospital de Santa Maria estava a abrir concurso e eu candidatei-me. É um processo fácil, eles têm o formulário, só tens de preencher e enviar para o mail que eles apresentam. É fácil. Pronto. Por exemplo, em Leiria, que é onde eu estive, eles trabalham muito com uma bolsa de recrutamento. O que é que acontece? Até Lisboa até pode acontecer o mesmo, mas o que é que acontece? Tu candidatas e tu ficas... Imagina, eles retiram os candidatos que querem e depois os que sobram... Não é os que querem, é o que eles acham mais adequados, está bem? E os que sobram ficam numa chamada bolsa de recrutamento. Ou seja, quando eles precisarem de mais profissionais, eles vão àquela bolsa e só voltam a abrir concurso quando aquela bolsa... estiver esgotada. Exatamente. Eu acredito que aqui em Lisboa funcione também da mesma forma, só que como a procura cá é mais elevada, acredito eu ligaram-me logo, não tive assim grande tempo de espera. Eu ainda comecei a trabalhar lá em Leiria, mas não estava satisfeita porque eu queria mesmo era cuidados em ambiente hospitalar e como o Hospital de Leiria não estava a abrir concurso, eu tive que tomar outro rumo, também estive a minha vida toda em Leiria e a verdade é que cá em Lisboa as oportunidades são diferentes, certo, em todos os aspectos. Pronto, candidatei-me e num espaço de 2 semanas ligaram-me, fiz a entrevista, na altura ainda me questionaram sobre as minhas áreas de interesse e tive a oportunidade de ficar colocada numa área que eu gostava e que queria. Muito nice, muito Sim, nice. Não é difícil. Mas isso toca aqui num ponto importante, que é, tu conheces e eu conheço várias enfermeiras que têm mais do que um trabalho, não é? Porque, de algum modo, como é que são as condições de trabalho em enfermagem? Imagina, o facto de nós termos um segundo trabalho prende-se muito com a flexibilidade horária que nós temos, certo? Porque como nós trabalhamos por turnos, que é o chamado horário rolemã, manhãs, tardes e noites, acabamos por ter uma flexibilidade horária maior comparativamente aos trabalhos normais ditos das 9 às 6 ou das 9 às 5, de segunda a sexta, pronto. Mas o que é que acontece? É uma possibilidade de termos uma fonte de rendimento extra, não é? Já que temos essa flexibilidade, é aproveitá-la, literalmente. Acabas sempre por trabalhar numa prestação de serviços, que é o meu caso, que é o chamado meu duplo, trabalho com uma prestação de serviços, porque infelizmente a remuneração em enfermagem não é aquilo que se desejava ser. Só para teres uma ideia, nós neste momento, o salário base em enfermagem, neste momento ronda aos 1.268. É o nosso salário bruto. Bruto. Que está sujeito ainda a descontos para a Segurança Social, para o IRS, não é? E no meu caso, que trabalho por turnos, tenho um acréscimo de subsídio de turnos. Pronto. Portanto, o meu salário varia mensalmente. Posso receber mais do que este valor, também às vezes posso receber menos, depende muito. Está bem? Por isso, a necessidade de haver um duplo. Sim, eu estou a pensar, imagina, se tu tiveres a pagar uma casa em Lisboa, exato, não é? E a ir trabalhar e recebes 1.200 e tal euros brutos, não é? Ou seja, ficas com 900, de repente, quer dizer, pagas 700 por uma casa, ou por um quarto, vá, e depois sobram-te que é 200 euros, tens que pagar alimentação. No meu caso, eu nunca fico com um salário muito reduzido porque eu trabalho por turnos. Okay. E tenho um subsídio de turnos. É sempre uma vantagem, pronto. Yeah. De qualquer das formas, foi uma opção minha. Imagina, eu poderia ter uma vida confortável somente com o hospital, mas consigo ter uma vida mais confortável com o meu part-time. Óbvio. Só que isso ao mesmo tempo também exige muitas horas de trabalho, não é? É desgastante, não vou dizer que não. É muito giro tu dizeres, olha, está bem, eu trago 1.500 euros para casa, mas... É desgastante, a trabalhar com... é desgastante. E imagina, eu tenho a sorte, e isto é um conselho que eu dou, claro que nem sempre é possível, mas se tiveres a oportunidade de trabalhar por disponibilidades, eu aconselho. O que é que isto quer dizer? Eu dou ao meu part-time as minhas disponibilidades, ou seja, eu recebo o meu horário mensal do hospital, organizo, faço as minhas trocas, organizo e digo, ok,
fiquei com esta disponibilidade, tenho estes dias de folga, vou inserir turnos aqui. Na folga. Claro que não os posso gastar todas, porque uma pessoa precisa de, não é? Às vezes acabo por fazer manhã num lado, tarde no outro, estás a ver? Consigo gerir dessa forma, às vezes prefiro, porque assim não tenho que gastar uma folga, mas é gerir, porque há muitos part-times que, por exemplo, exigem tu fazeres 20 horas semanais, e 20 horas semanais, mais o teu horário normal do hospital, que são pelo menos 40? 35 a 40, é muito. É muito. Por isso, lá está, mas depende de cada pessoa, isto é a minha opinião. Eu tive essa oportunidade e aproveitei-a. De qualquer das formas, cada um depois gera, porque lá está, depois depende daquilo que tu queres para ti, do dinheiro que tu queres para ti, porque acaba por passar tudo por uma questão de conforto financeiro. In the end, it's all about the money. It's all about, exatamente. Clara, deixa-me ver uma coisa. Eu acho que estamos... não. Esta parte é importante, que é... fala-se muito da exigência do curso de Medicina, mas eu não sei se fala assim tanto da exigência do curso de Enfermagem. Qual é a tua opinião sobre isto? E mesmo a parte da saúde mental dos estudantes em Medicina já começa a ser meme na internet, né? Que é completamente louco aquilo. Como é que é nos estudantes de Enfermagem? É semelhante? Eu não senti que o meu curso fosse extremamente exigente. Ok. Estou a ser sincera. Comparativamente, não é? Pelo aquilo que eu ouço e pelo aquilo que eu já pude conversar com estudantes de Medicina, eu não senti que o curso de enfermagem seja extremamente exigente. É trabalhoso, mas não é ao ponto de entrar, por exemplo, numa situação de burnout, como se calhar muitos estudantes de Medicina entram ou estão em risco de entrar. É trabalhoso principalmente porque, por exemplo, nos estágios, tu fazes o teu percurso, Simão, imagina, tu podes escolher ter um 12 ou um 13, ou um 17 ou um 18 ou um 19. Isso, ou seja, tu é que escolhes o trabalho que vais ter. Porque imagina, eu passei por campos clínicos, eu esforcei-me sempre muito. E esforcei-me porque sempre me foi dito, desde o início, que quanto mais tu te esforçares, mais oportunidades tens de ser reconhecido como bom profissional num lugar. Eu tive pelo menos 2 ou 3 lugares onde passei que, quando terminei o estágio, me disseram: se tu quiseres trabalhar cá, quando terminares o curso, vem. Grande cena. Entendes? E isso é uma coisa que, lá está, depende de ti, depende do quão tu te esforças e do quão empenho tu colocas no teu trabalho. Ou seja, não acho que a nível, por exemplo, de teoria seja um curso muito pesado e trabalhoso. Claro que é trabalhoso, mas não é a um ponto de não se conseguir aguentar. Tudo se faz. Mas depois cabe-te a ti decidir o que é que tu vais fazer com isso. Nesta linha, 3 dicas para quem vai seguir este curso de enfermagem. Olha, informem-se sobre o plano de estudo das faculdades, porque lá está, tentem ir para sítios que tenham ensinos clínicos logo desde o início, porque vai ser um ponto fulcral para vocês perceberem se querem ou não seguir enfermagem. Eu tive muitos colegas que no primeiro ano desistiram, e no segundo. No terceiro já não tanto, porque também já estás quase a acabar, também, pronto. Venham por gosto, porque se não vierem por gosto, não vale mesmo a pena, porque assim, eu sou apaixonada pela enfermagem, mas há muitas coisas que não me agradam, não é? Claro. E infelizmente as coisas não são como eu gostaria que fossem, por isso venham por gosto. E depois tenham muita vontade de aprender e de absorver tudo. Nos estágios, absorvam tudo e voluntariem-se para fazer as coisas. Eu, quando era aluna, às vezes ao início tinha medo de me voluntariar. O meu enfermeiro perguntava-me: vamos fazer isto, quem é que quer vir? E nós todos: vão porque só assim é que vocês vão aprender. E mais vale errar nos estágios do que depois errar futuramente. Claro que errar é humano e é válido, desde que tu reconheças e te informes sobre aquilo que não deves voltar a fazer. E no estágio ninguém está à espera que tu saibas fazer aquilo muito bem, não é? Exatamente, mas aproveitem, mesmo os cursos existentes, por exemplo, nos centros hospitalares agora, inscrevam-se, informem-se, porque a enfermagem e todos os cursos na saúde, a saúde está sempre em constante evolução, e se vocês ficarem para trás, toda a gente vos passa à frente. Boa cena, Clara.
Apetece-me fazer outro preferias, por isso vou fazer, ok? Antes de terminarmos. Diz-me. Ok, preferias... Durante 6 meses, tinhas turnos de 10 horas, ok? E o teu trabalho era, ou nessas 10 horas tinhas que dar 50 banhos a utentes, ou tinhas que limpar 10 úlceras. Durante essas 10 horas? É pouco 10 úlceras, não é? Ou 25 úlceras. Durante essas 10 horas? Sim. As úlceras. E não podias ter nenhum mecanismo de proteção. Que é tipo sem luvas, sem nada? Sim. Isso. Mas não ficavas infectada, é só mesmo para contactares bem. É Não, cheiro. úlceras. E vou-te explicar. Para já, porque eu gosto imenso de feridas. Ui, pá, tu és dessas. Eu gosto imenso, porque lá está. Mas o que é que há para gostar nas feridas nojentas, senhora enfermeira? Há toda uma evolução. Há toda uma evolução nas feridas. As feridas começam de uma forma e terminam de outra. Não, está bem, eu sei disso. Mas são nojentas em todas as etapas. Não, isso não é verdade, Simão. Claro isso não é verdade. Como assim? Não, isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso não é verdade mesmo. Não são nojentas em todas as etapas. Mas tu chegas lá... É um desafio. Imagina, tu chegas e vês uma pessoa com uma ferida horrível. Mesmo horrível. Mal cheirosa, cheia de tecido verde. Horrível. E tu pensas, eu posso fazer alguma coisa por isto. Eu posso. Sim. Não, espera. É todo um desafio, Simão, juro. Porque tu vês, eu vou colocar... são os chamados apósitos, mas eu vou fazer este tratamento nesta ferida. E depois, passado 3 dias, tu vês, ok, teve resultado. Vamos continuar. Eu entendo, é todo um jogo. É todo um jogo. Juro, Simão. Eu percebo isso. Pá, mas é completamente nojento. Não, e cheira não. mal Não, eu penso para a pessoa ainda é pior. Pois é, por isso é que eu estou a dizer, é horrível. Não, e os banhos, não tenho problemas nenhum em dar, mas dispenso, por isso... Quanto mais 50. Quanto mais 50, em 10 horas, ninguém merece. Qual é que foi a pior ferida que tu já viste, mas que curtiste? Eu vou dizer, as piores mesmo que eu acho, são aquelas úlceras que aparecem nas regiões sagradas, sabes? Nos cóccix, sabes? E que tipo se formam loucas mesmo, ao ponto de conseguir... Já vi conseguir enfiar um punho todo lá dentro. Bem, temos TikTok. Portanto, Ok. Boa, ótimo. That's it. Clara, muito obrigado, foi um prazer não. Gigante, já sabes. Isto era para acontecer há um ano. Há muito tempo. Não, olha, muito fixe. Foi um prazer. Sabias que os enfermeiros caminham em média cerca de 6,5 km por turno? Sim, não me surpreende. Agora imagina fazer isto. Saltos altos. Tenho que experimentar um dia. Vamos ver.